Sejam todos bem-vindos ao canal Pense Menos e Sinta Mais. Aqui eu trago a vocês conteúdo sobre autoconhecimento. Hoje nós vamos falar sobre crenças. Eu me chamo Márcia Girardi, sou fisioterapeuta, terapeuta transpessoal, formada em PNL e coaching em PNL, programação neurolinguística. Também formada em Reiki, de Axis, auriculoterapia e sou consultora de bem-estar do Terra. Como falei, hoje o assunto a ser abordado são crenças. As crenças, elas podem ser limitantes, mas também podem ser crenças ideais. Assim como temos as coisas negativas, temos as positivas também. Eu vou começar falando para vocês sobre crenças limitantes, porque é o que se sobrepõe na nossa vida. Mas por que, Márcia? Pensem comigo. Quando nós nascemos como uma página em branco. Não há nada escrito nela. E ao longo da nossa vida, conforme o nosso crescimento, nós vamos escrevendo as nossas páginas, vamos escrevendo a nossa vida. Só que quando a gente nasce, a gente herda algumas coisas dos nossos pais. A fisionomia, personalidade, né? Ah, eu sou mais parecido com a minha mãe, eu sou mais parecido com meu pai ou com meu tio lá de trás, ou com meu avô, com meu bisavô. Ah, tá agindo de tal forma, parece teu bisavô. Não é? A gente herda algumas coisas dos nossos antepassados, certo? E com isso vem também essas crenças limitantes. Nós estamos sendo criados pelos nossos pais, os nossos pais foram criados pelos nossos avós, e os nossos avós foram criados pelos bisavós e assim toda uma geração, certo? E com essas criações, eles vêm trazendo determinadas crenças. E a gente vai escrevendo a nossa vida, moldando as páginas da nossa vida, de acordo com as crenças que são colocadas para nós como crenças verdadeiras, como verdades, certo? Só que muitas das vezes essas crenças elas acabam por bloquear a nossa vida, por limitar o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Quer um exemplo? Ah, não faz isso, que senão você não vai para o céu. Você vai para o inferno. Ah, pobre não fica rico. Ih, tá ganhando muito dinheiro, tá fazendo alguma coisa de errado. Vocês já não ouviram falar nisso? Já, né? São crenças que vinham de outras gerações e foram passando de geração para geração e a gente cresce ouvindo isso e a gente coloca na nossa mente como verdade. Eu vou contar uma história para vocês entenderem o que é uma crença limitante e que a gente compra como verdade, enquanto que na verdade não é verdade. Tinha um casal e a mulher sempre fazia peixe assado para o marido, porque o marido gostava muito de comer peixe assado. Só que ela cortava a cabeça do peixe fora. Assava o peixe, muito bem temperado, ficava uma delícia, porém não colocava a cabeça. Ela tirava a cabeça do peixe e assava o peixe sem a cabeça. Só que o marido adorava a cabeça do peixe. Era a parte do peixe que ele mais gostava. E ele nunca falava isso, mas ficava se perguntando por que ela tira a cabeça do peixe? Se é a parte que eu mais gosto. Um belo dia ele falou: por que você tira a cabeça do peixe? Ah, porque a minha mãe fazia assim, a minha mãe me ensinou a fazer assim. E é assim que é o certo. Ok. Continuou fazendo o peixe sem a cabeça. Um belo dia foram na sogra e o marido perguntou para a sogra: sogra, por que você faz o peixe sem a cabeça? Você assa o peixe sem a cabeça? Porque o peixe é muito grande e não cabe na minha forma. Mas a filha não sabia que esse era o motivo que a mãe cortava a cabeça fora do peixe. Para ela, o peixe tinha que ser assado sem a cabeça, porque ela cresceu com a mãe fazendo o peixe dessa forma.
Enquanto que se comprasse uma forma um pouquinho maior, se resolveria o problema. A gente compra, a gente coloca dentro da nossa mente essas crenças como sendo verdades. E a gente não consegue desconstruir e às vezes a gente não se dá o trabalho de analisar essas determinadas situações para ver se aquilo procede mesmo, se aquilo realmente é uma verdade. Crenças limitantes. Tudo que te limita, te bloqueia, te impede, te paralisa, te deixa estagnado, não deixa você crescer, não deixa você evoluir. Eu vou contar uma história para vocês. Eu perdi o meu pai, ele faleceu, eu tinha 1 ano e meio. E eu cresci a minha infância tranquilamente, eu nunca tive problema com o Dia dos Pais, sabe? Ai, meu Deus, Dia dos Pais na escola, eu não tenho meu pai, não sei o quê. Porque eu cresci com a minha mãe desempenhou e abraçou tão bem o papel de pai, e eu cresci como se a figura masculina não fizesse diferença para mim. Então, eu tinha uma crença que foi desconstruída há muito pouco tempo de que não precisava de homem para nada. Não preciso de um pai, não preciso de um marido, não preciso de homem para viver. Eu usava muito essa frase. Eu não preciso de homem para sobreviver, eu não preciso de homem para viver. Só que o homem, gente, a figura masculina na nossa vida não é uma questão financeira. A figura, sim, nós temos aquela crença de que o homem é o provedor da família. Está escrito na Bíblia. O homem é o provedor da família, mas nós vivemos num século onde os casais são os provedores da família. Seja esse provento financeiro, ético, moral, entende? E eu tinha essa crença muito forte, mas muito forte. Nós precisamos da força feminina que vem da mãe e nós precisamos também da força masculina que vem do pai. Quando nós temos essas forças muito bem nítidas dentro de nós, o caminho é muito mais seguro. Então, era uma crença que me limitou muito, muito mesmo. E eu hoje, através de algumas técnicas e desenvolvendo o meu autoconhecimento, eu consegui destruir essa crença. Sim, meu pai não está mais aqui nesse plano fisicamente? Não, não está. Mas ele está dentro de mim. Ai, Márcio, como que se diz isso? Você nem conviveu com ele. Eu não convivi com ele, mas eu herdei dele questões genéticas. Eu herdei dele sensações. Eu vejo hoje a foto dele, eu reconheço ele como meu pai. E eu guardo ele aqui dentro do meu coração. Não tenho vivências para lembrar? Não, não tenho, porque ele se foi, eu era muito pequena. Não tenho lembrança, mas eu consigo sentir o afeto dele. E eu sei que ele está junto de mim. Então essas questões, essas crenças é um exemplo, tá, gente? Essas crenças elas acabam por estagnar, bloquear, limitar, impedir a gente de avançar na vida, de ter um relacionamento melhor, de ter uma profissão melhor. Ah, outra crença. Entramos em profissão, vou te dar outra crença. Meu pai é médico, eu tenho que ser médico porque eu tenho que seguir o caminho dele. Mas se você não gosta, não consegue ver um cortezinho no seu sangue, você já treme na base. Porque o seu pai é médico, você tem que ser. Aonde está escrito que você tem que fazer exatamente as mesmas coisas que o seu pai ou a sua mãe fizeram? Quando você é adulto, você vai dizer assim: tá ok, pai, mãe, obrigado por todos os ensinamentos que vocês me deram, obrigado por todos os exemplos que vocês me deram, mas a partir de agora, a minha vida eu conduzo assim. Você é médico, pai?
eu vou ser bailarina, porque é o que eu amo fazer. E você só vai saber que você ama ser bailarina se você se conhecer. E se você não tiver trazido essas crenças como verdade. Crenças limitantes. Tudo o que te bloqueia, o que te limita, o que você não consegue ver o outro lado, certo? Isso são crenças limitantes. Consequentemente, essas crenças, elas têm um efeito na nossa vida, né? E infelizmente esses efeitos são negativos. Nada relacionado a uma crença limitante vai ter um efeito positivo. E se você passa a sua vida inteira com essa crença limitante aí dentro de você, da tua mente, como uma verdade, é isso que você vai passar para os seus filhos. Ah, não tenho filho. Você vai passar para alguém próximo de você, um amigo, um sobrinho. Você vai transferir essa crença para alguém. E às vezes inconscientemente. A gente transfere tudo aquilo que a gente tem como verdade. Só que às vezes essas verdades, elas destroem. Elas não ajudam a crescer. Isso é crença limitante. As crenças ideais que a gente fala é tudo que te impulsiona a evoluir. Você oferece uma crença como verdade, uma crença positiva, que traz um benefício positivo. São crenças ideais. Eu vou dizer para vocês vão começar a assistir a aulas e se envolver mais no autoconhecimento, vocês vão ficar mais seguros. Sim, isso é uma crença ideal, porque realmente isso é verdade. Como que você afirma isso, Márcia? Eu vivenciei isso. Eu passei por isso. Crenças ideais que te impulsionam, que contribuem para o teu crescimento, que te fazem evoluir, que te fazem ser uma pessoa melhor, que te fazem alcançar os objetivos, que te ajudam a melhorar a condição de vida, tanto física e mental, que te disponibilizam um tempo para ajudar o outro. Crenças ideais. Acreditar em coisas positivas e que te contribuam para a evolução da tua vida, seja ela em qualquer área, física, mental, financeira. Essas crenças ideais, elas não podem ferir ou violar os seus direitos e os direitos dos outros, a sua moral, a sua ética. Isso são crenças ideais. Acreditar que eu posso. Acreditar que eu posso ser uma pessoa melhor. Acreditar que eu posso ajudar o outro. Acreditar que eu tenho condições de ser uma ótima profissional em qualquer área que eu escolher. Acreditar que eu estou aqui hoje levando conhecimento de qualidade e que vai ajudar vocês. Acreditar. Uma crença ideal. Acreditar nos seus potenciais, na tua força, na tua coragem. Sem limitações. Vocês que o que mais se sobressai nas crenças hereditárias, que é a que vem dos antepassados, são as crenças limitantes. Por quê? Porque as pessoas mais antigas não tinham esse conhecimento. As pessoas mais antigas não tinham acesso a esse conhecimento. Não tinham acesso de alguém falando para vocês sobre autoconhecimento, sobre o poder da mente, sobre que nós
somos capazes de reprogramar a nossa mente, de mudar os nossos pensamentos. Há 30, 40, 50, 60, 80 anos atrás, que é a idade dos nossos avós, 100 anos atrás, ninguém chegava para você e dizia: olha, o seu cérebro é o órgão mais treinável do teu corpo. As pessoas eram criadas para trabalhar. Os pais mais antigos, às vezes, não deixavam estudar porque tinha que trabalhar na roça. Então, por que hoje a gente ouve na nossa geração, e eu espero que os nossos filhos não tenham essa dificuldade e não tenham essas limitações com crenças? Claro que a gente vai ter muito mais crenças limitantes conosco do que crenças ideais. A minha mãe, por exemplo, estudou até a 4ª série, assim, tipo, na marra, porque o meu avô não permitia que ela estudasse porque ela tinha que trabalhar. A minha mãe foi terminar a 4ª série e depois ela fez mais um pouquinho de estudo quando ela ficou viúva. Eu lembro que eu ajudava a minha mãe a fazer as tarefas, que aqui na minha cidade se chama ANAIS, que é Escola de Alfabetização de Adultos. Eu ajudava a minha mãe a aprender lá as lições, porque ela não teve oportunidade de estudar. Naquela época não se tinha quase oportunidade de pensar, gente. Quanto mais de descobrir que tudo que nós pensamos, nós sentimos e nós transformamos. Era outra criação, era outra época. E agora nós temos a oportunidade de melhorar a vida dos nossos filhos, impedindo que as crenças limitantes bloqueiem a vida deles. É responsabilidade nossa tirar do caminho dos nossos filhos, sobrinhos, enfim, das pessoas que amamos hoje, as crenças limitantes. E não tem uma idade, não tem um limite para você reprogramar o teu cérebro. A única coisa que te impede de reprogramar a tua mente, de fazer você pensar diferente, é se você não quiser. Então é você. O que bloqueia hoje a tua evolução, o que bloqueia hoje o teu progresso, é você mesmo. A partir do momento que você decidir se autoconhecer, entender os seus pensamentos e principalmente entender as suas sensações, nada te impede. Basta querer. A cura está dentro de você. Basta você querer usar. A partir do momento que você descobrir o poder que você tem dentro de você, você muda a sua vida. Veja só, o casal do peixe. Eu acredito muito que agora a mulher comprou uma forma maior ou um forno maior de repente e faz o peixe assado por inteiro. E satisfez um gosto, o paladar do marido. Porque a crença que ela tinha, que ela tinha que tirar a cabeça do peixe porque não podia assar com a cabeça. Enquanto que era o tamanho da forma ou o tamanho do forno que impedia ela de assar o peixe inteiro. Vocês entendem que uma analogia bem miudinha, pequena, pode trazer muitas possibilidades. Todos os dias que eu acordo com um mundo de possibilidades. Todos os dias que eu acordo com a chance de me tornar um ser humano melhor. Cabe a mim escolher se eu vou querer ser o mesmo de ontem ou se eu vou querer ser melhor que ontem.
A escolha é sempre minha. Eu escolho continuar sendo a mesma pessoa de hoje ou ser melhor do que eu fui ontem. Se vivemos num ciclo repetitivo, que é o que é a crença, é um ciclo repetitivo. A mãe ensinou para a filha, certamente a filha ia ensinar para os filhos, que tinha que assar o peixe sem a cabeça. Ciclo repetitivo. Ciclo repetitivo. Saia dos ciclos repetitivos. Pense diferente. Haja diferente. Sinta diferente e descubra um mundo de possibilidades que você tem. E não são poucas, gente. Em 5 anos, vocês não têm noção a mudança que eu tive na minha vida em 5 anos. E a mudança, assim, ó, física, mental, intelectual, financeira também. E eu quero que mude ainda mais. Então, todos os dias que eu acordo aberta a o mundo de infinitas possibilidades. Só que para eu me abrir a um mundo de infinitas possibilidades, eu não posso pensar como ontem, anteontem. Eu tenho que pensar melhor. Eu tenho que abrir a minha mente. Como que você abre a sua mente? Silencie a sua mente e escute o teu coração. Por isso que o nome do nosso canal é Pense Menos e Sinta Mais. Quando a gente está na correria é um turbilhão de pensamento. Que às vezes o teu pensamento está tão acelerado que a tua fala se atrapalha. Você não consegue nem articular direito as palavras, porque você pensa tão rápido que a tua capacidade de falar ela fica para trás. Como que eu vou sentir tudo que eu pensei? Lembra o que você comeu ontem? Deveria lembrar. Deveria lembrar. Porque se você tivesse saboreado a comida de ontem, sentido a textura, o sabor, o aroma, sensações, você iria lembrar o que você almoçou ontem, o que você comeu ontem. Não somos uma máquina, embora parecemos. Não somos uma máquina. O nosso sistema digestivo, ele tem que processar o alimento. Ele precisa sentir também esse alimento. Então, tudo está relacionado a isso, gente. Eu penso, eu sinto, eu realizo. Mas eu preciso sentir. E parar para pensar. Eu vou parar para pensar, então, qual crença que o que está me impedindo de eu ser uma pessoa melhor, ou de eu subindo de cargo no meu trabalho, ou de eu melhorar as minhas vendas. Para você fazer essa análise, você precisa parar, pensar. A partir do momento que vem o pensamento na tua cabeça, qualquer um, perceba o teu corpo, tu vai ter sensações. Claro, a gente tem muitas coisas automáticas. Caminhar é automático, bocejar é automático, engolir a saliva é automático. Muitas coisas automáticas. Mas não deixe a sua vida virar uma vida automática. Seja capaz de ter uma vida de sensações, para que você possa criar uma vida exuberante, com muitas possibilidades, para você alcançar os seus objetivos, os seus desejos. O autoconhecimento te proporciona descobrir o teu foco, que é o teu objetivo,
que vai ajudar você. Tudo autoconhecimento, tá? O autoconhecimento ajuda você a avaliar e ver qual é o seu foco. E depois que você sabe aonde que você quer ir, você sabe como agir para chegar até lá. Se você sabe como agir para chegar até lá, você já identificou durante esse caminho o que estava te limitando. Então você sabe exatamente o que você precisa tirar da tua vida para chegar nesse objetivo. Sem ferir ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem ser desonesto, porque você precisa manter sua ética e seus valores. Autoconhecimento é para ser uma pessoa melhor, mantendo ética e valores. Vocês percebem que o autoconhecimento tá aqui no centro. Aí vem crenças limitantes, vem foco, saber aonde quer chegar, vem ações, como que eu vou desempenhar para chegar naquele local. Mas eu só sei identificar tudo isso se eu me conhecer. E como que eu me conheço? É olhando aí para os outros, para o meu vizinho, para a família de não sei quem. Como que eu me conheço? Eu me conheço a partir do momento que eu olho dentro de mim e que eu sinto as minhas sensações. Só vou me conhecer quando eu olhar para dentro. Exatamente assim. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. Para eu sair da repetitividade e de uma vida que não está boa para mim, eu preciso me olhar para dentro. Tô aqui fora e aí eu resolvi de abrir aqui e olhar o que tem dentro. Sensações. Muitas, muitas sensações. E destruir essas crenças limitantes que a gente vem trazendo dos antepassados e algumas que a gente vem construindo ao longo da nossa vida, aí na escrita das nossas páginas em branco que a gente ganha quando a gente nasce, é um passo muito importante. A gente precisa identificar o que eu acredito hoje que me impede de chegar no meu resultado. Esse é o caminho. Essa é a chave para você desabrochar. Descubra o poder que há dentro de você e mude a sua vida.